Olá novamente, a live caiu, vamos voltando. A live caiu, não sei o que aconteceu, mas vamos voltando, vamos chegando, né? Às vezes essa chuva, mas vamos que vamos. Espero que o Instagram não derrube de novo a live. Dê bastante coraçãozinho para quem for entrando, para o Instagram entender que esse conteúdo ele é bom, daí ele vai entregando para mais pessoas. Então quem for entrando, já dá os coraçãozinhos aí pro Instagram, né? O algoritmo do Instagram ele entender que é um conteúdo e assim não derruba a live, né? Então vamos chegando, vamos entrando. Raíssa entrou. Maravilhosa. Caiu a live, vamos voltando. Eu acho que é esse tempo, não sei, mas... Raíssa, linda. Você que é linda, maravilhosa. Vamos voltando, vamos trazendo a presença, então, mais uma vez. Respirando, né? Quem é que aqui entre sentirá a paz? Quem é que aqui chegue sairá muito melhor do que entrou? Então respira fundo, inspira, trazendo tudo aquilo que você quer de bom para sua vida, ó, e solta aquilo que você não quer, vai soltando do seu campo para abrir espaço para o novo entrar, né? Para essa oração, para essa frequência. Vai pra praia, assim, é o planejamento, né? A gente se encontrar todo mundo lá. Que delícia, né? Que delícia! Então respira fundo e entra na frequência. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases e pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui. No meu crescimento moral, profissional e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam em minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo a minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia, comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Eu escolho o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Eu escolho de evolução, eu escolho meu progresso físico, mental,
de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competências, sabedoria e inteligência que faz a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são como muletas e quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Né? Aquele espírito forte, ele não precisa da opinião dos outros, né? Ele não se apega, ele simplesmente foca dentro de si, se conecta com o seu divino e vai seguindo, né, a sua jornada. Surpresas maravilhosas chegam em minha vida agora. É maravilhoso como em todos os momentos eu estou mais feliz. Sou saudável, meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente. Assim como os meus hormônios, meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e os meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo com todos que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Gratidão, gratidão, gratidão. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Sou perfeito e perfeita, sou saudável em corpo e consciência, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que peço. Acredito firmemente no poder da minha mente. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo. Assim é, assim seja e assim será. Está feito, está feito, está feito. Digita está feito, né? Aí quem se conectou com essa energia, já vai digitando, já escreve aí pra a gente já começar a conversar. Que oração maravilhosa, né? Essa oração, ela é uma oração poderosíssima, né? De manifestação mesmo, né? Oração do segredo, se eu não me engano, é do Joe Dispenza ou agora eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é o George Dispenza mesmo. Quem quiser essa oração, depois entra lá no grupo. Tem um grupo gratuito, quem quiser entrar no grupo, manda uma mensagem pra mim, ou entra, né, ou digita grupo aqui, que vai chegar um link, né? Ou você pode entrar nos destaques do Instagram, e aí você vai ver lá também que tem o link, e aí você pode entrar nesse grupo. E aí eu mando essa oração lá no grupo, pra quem quiser, tá? É só entrar, esse grupo tá gratuito por tempo limitado. Lá eu coloco eu coloco bastante conteúdo lá, do que eu venho falando aqui na live, e também, às vezes, as mensagens que são lidas, né? E a gente gosta da mensagem e aí você quer saber, eu coloco tudo lá no grupo e também mando mensagem diária lá, né, para você reconectar, para você trazer uma reprogramação mental, né, para sua vida. Então, para quem não participa do grupo gratuito, entra lá no grupo Códigos da Nova Era. Todo dia você vai receber códigos por lá, então é muito bom. Quem tá aí nesse processo de evolução, de manifestação, é muito bom sempre ter uma rede de apoio, né?
para que você fique lembrando de quem você é, da sua essência, porque aqui estou aqui para lembrar aquilo que já está aí, né? Muitas vezes esquecido, né, dentro de você. Então, essa é a minha missão. Que maior número de pessoas se conecte com a sua verdadeira essência, né? Com a sua verdade. E descamando essas amarras desses padrões aí que às vezes não, nos aprisionam e parece que é uma parede invisível à nossa frente. Então, essa é a minha missão aqui, é trazer essa consciência, né? E para que vocês consigam direcionar um caminho, para que vocês consigam ver a vida com outra perspectiva, com outros olhos, né? E que o maior número de pessoas desperte, que o maior número de pessoas se conecte com a verdadeira essência, com a prosperidade, com a essência, né, que está aí disponível, né? Então, aqui a minha missão é essa, trazer essa informação mesmo, né? Esse entendimento. Então, vamos lá. Estou com você e por você. Você não enfrenta nada sozinho, nada. Quando se sente nervoso, é porque está concentrado no mundo visível e me deixando de lado. A solução é simples. Fixe os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não vê. Verbalize sua fé em mim, o Deus vivo que sempre enxerga. Eu o conduzirei em segurança por este e por todos os outros dias de sua vida. Olha aqui a confiança em Deus, né? Eu estou com você e por você. Mas você pode me encontrar no presente. A cada dia é uma dádiva especial do meu Pai. É tolice esperar pelo futuro, tendo o presente diante de si. Aceite a dádiva de hoje com gratidão, desembrulhando-a com cuidado e mergulhando em suas profundezas. Ao saborear esse presente, você me encontrará. Então, o que essa mensagem está querendo dizer para nós? Que Deus, Ele está com nós, né? E Ele está por nós. E quando nós não vivemos o presente, nós desviamos esse olhar do divino, ou seja, de nós mesmos. Porque se você não foca a sua vida no presente, você fica no passado ou ansioso pelo futuro, você está desconectando da presença do grande Espírito. E o que é o grande Espírito? Ele habita dentro de nós, né? A nossa alma. Então, quando a gente se desconecta do momento presente, a gente para de confiar, né? A gente fica muito ali. Eu tenho que ver para crer, né? Eu tenho que... e eu não acredito no mundo invisível. Então... você não está sozinho, você não enfrenta nada sozinho, né? Então aqui, esperar pelo futuro é tolice, ele fala, né? Nessa passagem. Então, me lembra muito a passagem da mulher do fluxo, né? De sangue. Não sei se vocês já ouviram falar. Ontem mesmo eu estava assistindo ali, e aí passou, né? Essa parte da passagem ali da mulher do fluxo. Ela teve fé, né? Ela acreditou no invisível. Então, ela só tocou na veste de Jesus e ela foi curada. E o que eu quero dizer com tudo isso? Ela confiou, né? Ela passou o processo ali, foram 12 anos com aquele fluxo, né? Com aquela enfermidade, vamos dizer assim, né? Que fala ali, a Bíblia, ela trabalha com parábolas. Então, ali, o que a Bíblia está falando? Está falando de pura física quântica, se você for ver. Então, quando você para analisar essas parábolas, né, você vai entender que, é tudo a sua frequência. Quando você se conecta com agora, você acredita e você sustenta aquela energia, você alcança o milagre, sabe? Aquela coisa que você quer muito, ela chega no seu campo. Assim como essa mulher do fluxo de sangue, né? Ela ficou 12 anos ali. E pode ser que nesses 12 anos ela ficou num padrão condicionado de padrões emocionais, de crenças limitantes. Aí quando chegou o momento que ela foi para os médicos, ela foi para vários, né, ali da época,
e ninguém falou que ela não tinha cura. Mas quando ela conectou com a frequência, ela só tocou, né? A frequência dela estava tão... Ela acreditava tanto na cura que ela só tocou ali e ela acreditou, né? E foi curada. E aí Jesus fala, né? A tua fé te curou. Então isso é quântico. Quando a gente... Qual que é a parábola dentro dessa passagem? Quando nós conectamos a nossa frequência, a nossa mente, a gente acredita e a gente age de uma forma com uma sincronicidade, o universo, ele vem trazer para você aquilo que você está vibrando, que, né, ela vibrou a cura, ela acreditou, então ela alcançou. Então, você não está sozinho. Em nenhum momento, né, nós não estamos sozinhos. Você pode enfrentar o que for, você não está sozinho. Muitas vezes o medo bloqueia. Pode ser que nesse tempo, né, o medo bloqueou ela e ela não acreditava muito que ela ia ser curada. Ficou 12 anos ali passando pelo desafio, né? E o ciclo se repetindo, né? Talvez na mente dela, ela passou por um trauma muito forte e aquilo se manifestou no corpo dela. E aí, quando ela acreditou que realmente ela poderia se conectar com uma frequência mais elevada, ela sustentou aquilo e tocou na veste de Jesus. E aí, aquilo se manifestou na vida dela. Então, é assim no nosso dia a dia. Se você acredita, né? Você acredita muito. E não é no caso de doença, é uma parábola que eu tô trazendo aqui. É tudo na vida, na nossa vida. Se você acredita que você vai conquistar e você sustentar aquela frequência, aquilo vai se manifestar na sua vida. O universo não tem como não trazer aquilo, né? Mas por isso a gente não pode ter o medo bloqueando, né? Você tem que acreditar nos seus sonhos e assim como diz na oração, né? Um espírito forte, ele não precisa de muletas. Que são as muletas? Ou a opinião do outro, né? O que o outro quer que você faça, por exemplo, assim, você tem um desejo no seu coração muito grande de viajar para algum lugar, mas as outras pessoas acham que aquilo ali é loucura. Mas se você quer, você vai lá e conquista e acredita que você é capaz, né? Você vai lá, você faz um movimento e vai tendo esperança e vai acreditando e aí aquilo se manifesta na sua vida. Faz sentido para vocês? Também me fez lembrar da passagem de Jairo ali, né? E também é uma outra parábola. Se você for ver, ali quando Jairo vai atrás de Jesus e chama ele, e ele chega na casa, Jairo fala, né? Minha filha está morrendo. E aí Jesus chega lá na casa de Jairo, né? E aí tá todo mundo chorando. Todo mundo chorando e tem umas pessoas lá fazendo alguns movimentos para que, né, para despedir da filha de Jairo. E Jesus fala, por que vocês estão chorando, né? Tipo, vocês não confiam? Ela está viva. E aí as pessoas que estavam ali começaram a dar risada, zombar de Jesus. E aí Jesus falou, saiam todos daqui. E aí foi lá na menina e falou para ela, levanta-te, né? Levanta-te. E aí a menina levantou. O que eu quero dizer com isso? Olha como todo é mental. O que nessa parábola tá querendo dizer? Ali tá querendo dizer que o quê? Que a mente perturbada, por exemplo, Jesus acreditava que a menina estava viva, que o milagre ia acontecer. E quando ele chegou no ambiente, ou seja, a mente dele até mesmo zombou. E o que ele fez? Ele fez uma reprogramação mental. Saia todo mundo. Então, tipo, saia as ilusões. Eu vou firmar porque ela está viva. E levanta-te. E confiou. E fez o movimento frequencial. Entende? Então, você tá vendo que tem uma parábola dentro desse contexto? Tipo, não eram as pessoas, eram as circunstâncias da mente que ele falou. Saia daqui, né? Então, no nosso dia a dia é assim. Se você tá pensando no passado, pensando no problema, pensando na dificuldade, pensando, né, que você vai morrer, que aquilo vai se manifestar, porque é questão de energia, é questão mental, né? Você emana uma energia e aquilo se manifesta na sua vida. E foi exatamente isso
que é física quântica, né? Se você for ver as parábolas ali de Jesus, ele sempre está falando sobre física quântica, sobre o mental, sobre as emoções, né? Sobre você comandar o presente, sobre você, né, trazer essa clareza. Então, se você olhar, né, você vai entender, se você olhar e ler com outros olhos, vamos dizer assim, você vai entender ali as parábolas na Bíblia, que tudo é física quântica, né? Então, quando você emana... Quando eu falo de física quântica, o que eu tô querendo dizer? É o alinhamento, né, do pensamento, das emoções, da nossa fala e das nossas ações, né? Então, Jesus, ele praticava exatamente isso. Ele pensava positivo, ele falava, né, que ele afirmava, levanta-te. Ele agia, ele ia até o lugar, se fosse possível, ele agia e ele sentia aquela emoção, né? Então, quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, foi exatamente isso. E é exatamente isso que a parábola diz, como se estivesse comparando a nossa mente. Se você tiver com a mente perturbada, você não falar para os pensamentos saírem, você não vai conseguir focar no seu objetivo, né? E aquilo se concretizar. Então, quando Jesus chegou lá na casa de Jairo e todo mundo estava chorando porque a filha de Jairo estava morta, ele falou, por que vocês estão chorando? Né? Cadê a fé de vocês? Né? Tipo, aí, quando ele falou, a menina está viva, todo mundo zombou. Então, é uma parábola dentro disso aí. O que ele está falando? Da mente. Quando a gente acredita muito e a mente vem zombando da gente, a gente tem que falar, saia daqui, todo mundo. Saia esses pensamentos e você tomar o controle da sua vida e acreditar. E falar, levanta-te, levanta-te. Então, quando você pensar que você não vai conseguir, você lembra, levanta-te, né? Levanta-te e ande, vai. Você consegue. É sua mente. Saia todo mundo daqui, saia esses pensamentos, saia essas ilusões do mundo, né? E muitas vezes a gente acha que a ilusão do mundo é um lugar, é uma música, não, é as ilusões internas mesmo que trazem aquele medo, a insegurança, né? Traz ali aquele trauma do abandono que muitas vezes não é olhado. Então, várias camadas que a gente tem que entender, né? Então, assim, se a gente entender que o todo é mental e a gente trabalhar os nossos pensamentos, as nossas falas, emoções e ações são 4 pilares, né? Você consegue fazer um alinhamento aí na sua vida, né? E assim manifestar, assim como aquela mulher do fluxo manifestou. Ela só tocou no manto de Jesus e a fé dela salvou. E assim é a nossa manifestação, é pura física quântica, né? Só que em parábolas, porque naquela época Jesus não podia falar dessa forma, né? Porque, imagina, ele já foi crucificado, imagine se ele falasse dessa forma. E eu acho que até falou, né, de uma forma mais clara, mas aí como as escrituras também foram modificando algumas coisas, aí foram colocando mais parábolas, mas enfim, né, essa consciência, né, que eu quero trazer para vocês, assim, unificar, sustentar, né, a frequência, trazer isso e não ter medo, porque aqui Jesus fala, né, esse daqui é um devocional chamado de Jesus, por isso que eu estou falando, tá, dessa questão da quântica física e misturando as parábolas, porque é basicamente uma leitura que eu fiz ali e assim, e eu falei, não, vou falar disso porque é isso. Então, e ontem eu assisti, né, essa parte, aí veio tudo isso, aí hoje veio essa mensagem, eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? E você aceitar a dádiva da vida. Aquela mulher, ela aceitou, né, o que ela estava passando ali. E ela teve fé, né? Então ela fez uma oração. Ação, né? Então, uniu e conseguiu conectar com a presença, né, de Jesus ali e se salvou, ela mesma salvou, né? Então, quando aconteceu isso, Jesus ficou muito feliz, falou, nossa, é isso que eu quero do meu povo, né? Que eles entendam o mental, o emocional, o falar e o agir é uma sincronicidade, né? Não tá separado.
E Deus não tá lá longe, Deus tá dentro de nós, quando a gente se conecta com a nossa verdadeira essência, né? Então, é muito linda essa parábola. Seja mais zen. Sabe o que é ser zen? É ser uma pessoa calma, tranquila, contemplativa e que não se abala por nada. Se você soubesse como isso faz bem, para que ficar irritado com o trânsito, com os colegas de trabalho? Para que perder a paciência com seu filho e sair do eixo e do equilíbrio faz um mal danado? Sem falar que os outros sem falar que para os outros é extremamente chato conviver com gente que só reclama. Ser mais zen é ter a capacidade de compreender e aceitar as dificuldades que existem, sim, mas que para tudo isso existe um propósito maior, né? Então, entra aqui também nessa mensagem de hoje. Ser mais zen é a capacidade de compreender e aceitar as dificuldades que existem. Elas vão existir, as dificuldades. Basta você entender como que você vai lidar, né, com essa situação, com a situação que chega. É igual, eu vou citar de novo, a mulher lá do fluxo. Ela ficou 12 anos naquela situação. E ela foi lidando com aquilo, acreditando, até que chegou o momento dela que ela conseguiu se conectar com aquela frequência de cura, acreditou que ela estava curada e se curou, né? Então, para você tem que aceitar as dificuldades. O que ela fez? Ela teve calma, ela foi acreditando no caminho dela, né? Então ela não desconfiou que ela nunca ia ser curada. Ela, no fundo, ela sabia, né, que ia ser curada, tanto que a fé dela curou ela. Então, a gente trazer essa calmaria para nossa vida é entender, é confiar que Deus, ele tá cuidando de tudo. Não precisa ser na pressa, não precisa ser só no sofrimento, assim como aquela mulher passou. Você pode pegar essas histórias, esses ensinamentos e aplicar na sua vida. Para que o quê? Para que você viva mais tranquilo, mais zen, né? Mais conectado com a sua verdadeira essência. Então, Larissa, Fran, Gui, Fátima, Raíssa, gratidão por vocês estarem aqui. Então, assim, se aquela mulher só reclamasse, você acha que ela ia ser curada? Ela ia morrer daquele jeito, né? Ela mesma ia acabar se autodestruindo com a reclamação, né? Quem reclama, né? Clamar 2 vezes, reclamar. Então, observar, né? Tipo, não fique mais tranquilo no seu dia a dia, acredite no caminho, sabe? Acredite no caminho. Tenha mais calma, mais tranquilidade. Muitas vezes a gente acha que é só na pressa, só na correria, e você acorda, você não tem nem fé, não, sabe? E acorde de manhã já agradecendo que você tá num bom dia. Levanta-te, né? Todo dia levanta-te, vai, você consegue, eu posso, eu consigo, eu realizo, né? Eu vou conseguir, eu posso mudar. Eu sei que mudar às vezes dói, se transformar é dolorido, olhar para as sombras é dolorido, mas é preciso muitas vezes aceitar aquela sombra, como aquela mulher do fluxo, ela aceitou a sombra, né, que era aquela fase ali do desafio que ela estava passando, mas aquele desafio não definiu quem era ela, né? O desafio não definiu, ela acreditou, né? Ela usou os quatro pontos, né, que eu sempre falo: mental, emocional, palavra e ação. E aí, quando ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada. Isso é física quântica, né? Então ela acreditou, ela manifestou aquilo. Então, se ela fosse uma pessoa que só ficasse reclamando, né? Lá naquela época, já quem fosse, né, tivesse enfermo, já ninguém ficava perto. Imagine se ela reclamasse, ela mesma ia destruir a vida dela. Então, ela acreditou, ela passou, assim, 12 anos pelo desafio ali, mas ela sabia que ela ia ser curada. Então,
extrema contra mim e blá blá blá, e vai falando e vai só baixando a sua frequência. E aí você acha que é legal, né? Ficar só reclamando, acha que, nossa, vou falar, é culpa do governo, né? Sempre terceirizando, nunca se autorresponsabilizando, né? Então, nessa parábola a gente entende também a questão da autorresponsabilidade. Ela se autorresponsabilizou pela consequência da vida dela e aí ela conectou com aquilo que ela queria manifestar, que era a cura. Então, a gente trazer a autorresponsabilidade, quanto mais a gente vai tendo conhecimento, mais a gente vai tendo ensinamento na nossa vida, mais responsabilidade do que de se autocuidar, de se auto-manifestar, né? Aquilo que você quer na sua vida. Se você não acredita que nada vai acontecer, nada vai acontecer, né? Tudo aquilo que a gente emana volta da mesma intensidade. Então, por isso que é bom a gente unir, né? Esse alinhamento e sustentar. Quando a informação chega e você entende, né, que você está vivendo naquele padrão repetitivo e você sai do inconsciente e traz para o consciente, aí você começa a acessar a cura. Por quê? Você acessou aquilo, você sabe que daquele movimento já não dá mais. O que eu vou fazer? Eu vou acreditar, eu vou alinhar meus pensamentos, a minha fala, as minhas emoções, a minha ação, e aí eu vou sustentando aquilo e vou manifestar aquilo na minha vida, né? Assim como aquela mulher do fluxo de sangue manifestou a cura através de um toque. Ela tocou, né? E Jesus sentiu. Então a fé dela, a vibração, a coerência, né? A frequência, a sustentação, ela conseguiu alcançar aquilo que ela mais queria na vida, que era a cura, né? Então, quando veio a consciência para ela, falar, não, eu posso me curar, eu acredito, eu confio, mesmo eu não vendo, mesmo eu não tendo a visão aqui, né, material, muitas vezes a gente quer racionalizar muitas coisas, então, acredite que há algo maior cuidando de você, sempre vai estar, e você nunca vai estar sozinho. Faz sentido para vocês? Medicina, Diego, Jaque, um beijão pra quem tá entrando agora. Nunca sai, Então, a gente acreditar mesmo, sabe? Confiar, trazer a confiança pra nossa vida, né? Sempre a gente quer manifestar coisas, mas aí a gente vive na pressa, a gente não confia, um dia tá reclamando, outro dia tá ali fazendo meditação. Então não é esse movimento, né? É você realmente trazer uma sustentação. Um dia faz meditação, acredita naquilo, acredita no seu potencial, acredita que você vai alcançar, né? Que você pode mudar a sua linha de raciocínio, você pode se transformar, você pode trazer outra mentalidade e arrancar essas camadas da ilusão, né? Essas camadas aí dos padrões, né, familiares, sociais, esses padrões que aprisionam e fazem uma parede invisível que você paralisa e você não conecta com a sua verdadeira essência. E aí você não consegue se conectar e aí você vai se frustrando e você acaba até perdendo a esperança. Então, a minha missão aqui é que vocês se conectem com a sua verdade, com a sua verdadeira essência, porque isso é prosperidade. Você se conectar com a sua verdadeira essência é muito prosperidade. É tão abundante ser nós mesmos, né? Ser a nossa verdadeira essência, falar aquilo que você acredita dos seus ideais, né? O que eu falo aqui não é para vocês seguirem, é só para abrir mesmo ali uma pulguinha e vocês ir pesquisando, se aprofundando. É um caminho, né? Mostrando um caminho, não? Fazendo vocês lembrarem de quem é, né? Anjo da experiência. A experiência mais importante é aquela que dissolve o medo de conhecer-se
a si mesmo. Olha a mensagem. A experiência mais importante é aquela que dissolve o medo de se conhecer, de se conectar com você mesmo. Muitas vezes você tem medo de olhar para si, olhar para sua sombra, se perdoar as outras pessoas, liberar mesmo essa versão sua que já não serve mais. E aí o medo domina e paralisa a sua vida, né? Então, olha a mensagem. Cada tentativa é um tento que afasta o perigo da ignorância e do isolamento. Nem um mundo onde todos participam e partilham. No mundo onde todos partilham aprendizados. Cada tentativa é um ato que afasta o perigo da ignorância e do isolamento. No mundo onde todos participam e partilham aprendizados. Que linda essa mensagem. A experiência mais importante é aquela que dissolve o medo. Cada tentativa é um ato que afasta o perigo da ignorância. Então, cada vez que você dá um passo, né, ou vive uma experiência, mesmo que aquela experiência não deu tanto certo assim, né, que foi às vezes uma experiência ruim, aquilo te levou para um nível mais elevado. Te ensinou alguma coisa para você mudar de fase, para você sair do lugar, né? Então, a experiência mais importante é aquilo que dissolve o medo de conhecer a si mesmo. Então, não tenha medo de experienciar o melhor da vida e dissolver, né, o medo de se conectar com... Cada tentativa de você se conectar com você mesmo, ó, vai afastando o perigo da ignorância. O que é a ignorância? A inconsciência, né? Aquelas pessoas que vivem na inconsciência, brigam no trânsito, fofoca, né? E culpa o governo, é o alecrim dourado, que nada, né? Tudo é culpa do outro, nada é ela. Aquela inconsciência, você vai saindo desse campo da ignorância. E aí você vai entrando na sua essência, na conexão consigo mesmo, né? E é um desafio, né? Onde todo mundo partilha aprendizados, porque todo mundo tá vivendo, né? A sua experiência, a sua jornada, o seu momento. Então, a gente tem que entender que no meio dessa autoconexão, a gente também vai estar passando na vida de outras pessoas, né? E às vezes aquela pessoa não tá tão no mesmo movimento, na mesma frequência, e vai se afastar, vai ser natural, né? Quem gosta de aprender ganha a experiência de viver a vida segundo a lei do amor. E a experiência de vida de cada um contém o saber. O poder fazer o que quer ter de jeito que todos gostam de experimentar. E a experiência de vida de cada um contém o saber do ser. Então a minha experiência, né, me trouxe até aqui, me trouxe até hoje aqui nessa live para eu estar falando, né, para eu estar trazendo, me trouxe a despertar essa missão, que eu tenho que passar essa mensagem para o maior número de pessoas despertar. Se elas acreditarem, tudo bem, e fazer elas relembrarem da força que elas têm, que o poder está dentro de nós, né? E quanto mais eu fizer isso, mais eu estou me afastando da ignorância. Então, quanto mais você se conecta com você mesmo, quanto mais eu me conecto comigo, Jenny Ketley, cada vez mais eu estou conectada com a minha verdadeira essência, mais eu estou conectada com a minha força, mais eu estou conectada com o meu amor próprio. Então, o que é amor próprio? É prosperidade. O que é se conectar com você mesmo? É prosperidade. O que você é alinhar os seus pensamentos? É prosperidade. Então, quando você vê prosperidade na sua vida, isso é experiência, né? Ah, passei por um desafio ali. Tudo bem. Passei sim, mas eu aprendi. Eu evoluí, eu cresci, eu mudei de lugar, né? Porque muitas vezes a gente fica incomodado porque a vida mesmo está falando para você mudar de lugar, que já não dá mais. A vida é um feedback vivo, ela vai dando sinais para nós, né? Ela vai nos mostrando nos sutis sinais. Se você tá na pressa, na correria, você não vai conseguir enxergar esses sinais, né? Se
se você tá distraído, né? Você não vai conseguir enxergar os sinais. Assim como diz ali na parábola das 10 virgens, né? Tinha as prudentes e as não prudentes que estavam preparadas. Então, as que estavam preparadas receberam, as que não estavam, os sinais passaram despercebido, que elas não enxergaram. Então, consegue compreender, né? Quem gosta de aprender ganha experiência de vida, e a vida ganha experiência de viver a vida segundo a lei do amor. Então, quando você experiencia a sua vida com amor, tudo que chega para você, você aceita com graça. Você fala, não, o que eu tô precisando melhorar? O que isso tá me ensinando? Não é culpa de ninguém. A sua realidade define o que você emana para o mundo, a frequência que você emite para o mundo. A sua realidade é um espelho, né? Então a nossa vida, ela é um espelho daquilo que está dentro de nós. Quando nós conectamos com a nossa verdadeira essência, nós começamos a se transformar, a mudar essa frequência, a se conectar e a receber o milagre, né? Então é lindo quando está dentro de você, não está separado. E cada experiência contém o saber do ser. Cada experiência contém o saber do ser. Então o mantra é: todas as minhas experiências me ensinam sobre os caminhos do amor. Quantas vezes você já sofreu e aí você achou que nunca mais ia amar ou ia sentir essa emoção de viver, da vida, né? De estar vivo, e aí você fica ali naquele sofrimento, né? Então, o mantra é: todas as minhas experiências me ensinam sobre os caminhos do amor. Então, pense que toda a sua experiência, tudo aquilo que também foi de desafiador, te levaram para o caminho do amor, para você se amar mais, para você se valorizar, para você se conectar com a sua verdadeira essência, né? Tudo está em perfeita ordem, né? O universo, ele não faz nada por acaso. Nada é por acaso. Se você chegou nessa live, é porque você está conectada, é porque você é um chamado, né? A sua alma já está te chamando. Então, se esse conteúdo faz, né, sentido para você, comenta, né, nesse vídeo, comenta, compartilha, dá um coraçãozinho, para que o algoritmo ele entenda que esse vídeo é necessário, né, essa informação, para que mais pessoas acessem. E então vamos tirar uma carta para a gente finalizar a nossa live. Essa live vai ficar gravada, e quem não participa do grupo gratuito, só entrar nos destaques lá, tem o link. E aí lá eu mando mensagem diária, a gente vai trocando lá a nossa frequência, né? Vai se conectando lá dentro daquele grupo, daquela energia, né? Dessa egrégora, né? Porque aqui também estou abrindo a porta da minha casa para vocês entrarem, vocês estão abrindo a porta da casa de vocês, né? Eu sou muito grata por isso, por essa conexão, e cada vez mais essa egrégora cresça, né? E venha se manifestando cada vez mais, e essa energia se multiplique na minha vida, na sua, na nossa vida, e que o maior número de pessoas se conectem com a sua verdadeira essência e com o seu verdadeiro eu, e saia dessas prisões mentais, né, que estão aí, que é utilidade pública, né, gente? A gente cuidar da nossa saúde mental e olhar os nossos padrões e mudar e se transformar e ver ali aquilo que já está se repetindo várias vezes, é porque algo tem que se transformar. Então, que seja a mensagem mais elevada para o dia de hoje, para a nossa vida. Lua da Resiliência. Olha que linda a carta. Muito linda. Resiliência. Esta carta traz a mensagem de que não importa o quão difícil seja o caminho. Olha a mensagem, olha a sincronicidade do universo. Carta
Lua da Resiliência. Esta carta traz a mensagem de que não importa o quão difícil seja o caminho, você possui a habilidade de se adaptar e prosperar. Seu poder interno é inabalável, capaz de enfrentar e superar as adversidades da vida. Ter resiliência é saber encontrar a luz em meio à escuridão, de transformar os obstáculos em oportunidades e de manter a fé e a esperança mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. É a capacidade de aprender com os fracassos e de seguir em frente com uma visão renovada e um espírito fortalecido. Saiba que não importa o que aconteça, você possui a força para se levantar, seguir em frente e encontrar um caminho através das tempestades da vida. Cultive a mentalidade de crescimento e encare os desafios como oportunidades para aprender e crescer. Veja cada obstáculo como uma chance de desenvolver novas habilidades e fortalecer a sua resiliência. Afirmação: sou forte e resiliente, capaz de superar qualquer obstáculo. Olha a mensagem, né? A gente tirou a carta para finalizar de tudo que a gente estava falando, né? Você tem o poder, né? Você tem o poder. Não importa quão difícil seja o caminho, você não está sozinho. Você tem o poder. Seu poder interior é inabalável, é capaz de enfrentar e superar as diversidades da vida. Então, quando a gente se conecta com esse poder nosso inabalável, né? A gente sabe que a gente vai passar por aquele desafio e a gente vai vencer, a gente vai superar, né? Porque tá dentro de nós o poder. E não é da questão de ser forte, ser tudo difícil, não. É da questão de você confiar e entregar, soltar. A maior virtude é você soltar, né, aquilo que te faz mal. Para quê? Para que o novo possa se manifestar, para que você conecte com o seu verdadeiro poder, né? Então, ter resiliência é encontrar a luz em meio à escuridão. Seja resiliente com você mesmo, apesar dos desafios que você esteja passando, né? Acredite no seu potencial. De transformar obstáculos em oportunidades e de manter a fé e a esperança mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Então, você é o tipo de pessoa que você quer muito algo, mas aí chega um desafio e você já desiste. Então seja resiliente, acredite que você tem o potencial, né, dentro de você e você vai mudar essa realidade. Por mais que a sua realidade seja, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, muitas vezes as circunstâncias estão sendo desafiador. Por exemplo, você está querendo trocar de carro e ali a sua situação. E aí você acredita, você faz o movimento e aí você manifesta aquilo. Que em meio à escuridão você vê a luz, você vê saídas para resolver. Você acredita, confia, cultive a mentalidade de crescimento e encare os desafios como oportunidades para aprender e crescer e veja cada obstáculo como uma chance de desenvolver novas habilidades, né? Então, acredite que você pode desenvolver a sua prosperidade, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde física, né? Não importa o desafio que você esteja passando. Confie que a sua visão vai ser renovada, se você confiar na sua verdadeira essência, se você se conectar, né, com a sua verdade e ir manifestando e acreditando, você vai alcançar, né? Assim como aquela mulher alcançou a cura. Então vamos ficando por aqui. Essa é a carta de hoje. Essa live vai ficar salva. Voltou. Deu uma travadinha? Mas para ser livre, é preciso ter coração puro. Então vamos ficando por aqui. Com aceitação, o sofrimento. Sim, estamos todos
Cabe aqui, àquele né? que despertou recriar a sua realidade. Acho que tá travando. Desfazendo as amarras do sofrimento por meio da compaixão, do amor em forma Essa de live vai perdão. ficar gravada. Isso é ser livre. Depois vocês compartilhem, salvem, Vivendo em assistam liberdade, depois. nasce a gratidão pela Quando estiver oportunidade com o da coração vida, triste, quando estiver pelo aí sincronismo desacreditando, universal, né, que você pode e por receber todas um as milagre na sua relações, vida, pois você assista tudo essa live, contribui para que desconecte da sua possamos nos verdade, reencontrar tá disponível. com a nossa Né? essência, Muitas vezes a gente se esquece nos realizar do nosso poder. e nos Então, reconhecer. eu tô aqui para lembrar você do seu poder, que é tão abundante Viver em ser nós liberdade mesmos, né? É amar a Nossa si e a a nossa todos. verdade, a nossa verdadeira essência, e não importa o desafio que nós passamos, né? Nós não somos os desafios, nós somos maiores que isso. Então, um beijo no seu coração, gratidão por você que passou por aqui. E eu volto na quinta-feira, aí no horário normal, tá? Às 20h20. Hoje nós entramos um pouquinho mais cedo, tem um compromisso mais tarde. Mas é isso. Um grande beijo no seu coração, gratidão por você passar por aqui. E até quinta. Um beijo.